Em Chainsaw Man, a principal força da obra vem dos demônios. Até mesmo os caçadores de demônios usam a força dos demônios para ficarem mais fortes. E por isso, eles são os seres mais poderosos de toda a obra. Então você quer saber quais são os 10 demônios mais poderosos de Chainsaw Man? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, em Chainsaw Man, cada demônio é único, e cada um deles representa um medo da humanidade, e eles têm os seus poderes com base nisso. Então existem muitos demônios poderosos por toda a obra. E galera, se você quiser que eu traga mais conteúdo, demônios são criaturas que personificam o medo da sociedade. Então, quanto maior o medo em algo, mais forte esse demônio vai ser. Por exemplo, praticamente ninguém tem medo de tomate, e por isso o demônio do tomate é muito fraco. Mas por outro lado, praticamente todo mundo tem medo de armas de fogo, das trevas e de maldições. E por isso, os demônios que personificam esses medos são incrivelmente poderosos. E esses demônios eles nascem primeiro no inferno, e eles possuem uma espécie de ciclo infinito de vida, porque sempre que eles morrem no inferno, eles reaparecem no mundo humano, e toda vez que eles morrem no mundo humano, eles renascem no inferno, tornando todos os demônios imortais e presos nesse ciclo. Mas então, agora vamos começar com os demônios mais fortes de Chainsaw Man, e em 10º lugar temos o demônio da bomba. O medo das bombas, tanto dentro quanto fora da obra, tem um significado muito grande, especialmente no Japão, onde a história se passa, por causa dos ataques de bombas nucleares que eles tiveram no passado. E por causa de todo esse medo, o demônio da bomba nasceu e assumiu a forma de um híbrido, estando no corpo de um humano chamado Rizzy. Os híbridos geralmente são humanos que possuem demônios dentro do seu corpo. Assim, eles são meio humano e meio demônio, podendo se transformar a hora que quiser. Já Rizzy, com o demônio da bomba, mostrou várias habilidades bem interessantes. Toda sua pele é explosiva, e ela pode explodir tudo que tocar, e ela não sofre nenhum dano pelas explosões do seu corpo. Além disso, ela pode arremessar pedaços da sua pele como faíscas para criar ataques de longo alcance que criam uma enorme explosão. E a única forma encontrada para derrotá-la da primeira vez foi jogando ela na água para não conseguir mais explodir. E se o Denji não tivesse feito isso, com certeza hoje ele não estaria mais vivo. E agora, em 9º lugar, temos o demônio da maldição. O demônio da maldição se manifesta como um grande esqueleto de 2 cabeças com chifres. Seu crânio direito parece humano, enquanto o crânio esquerdo tem 3 fendas nos olhos e dentes mais longos. Ele tem mãos com garras e uma grande caixa torácica aberta. Esse demônio mostrou seus poderes apenas por meio de contratos, e os humanos que fizeram um contrato com esse demônio podem amaldiçoar suas vítimas, e para fazer isso, eles apenas precisam esfaquear suas vítimas algumas vezes, e assim que ela estiver amaldiçoada, o demônio da maldição aparecerá, pegará o alvo pelos braços e o ferirá mortalmente, mordendo seus ombros e o seu pescoço, enquanto esmaga os seus braços. Até agora ninguém depois de amaldiçoado conseguiu escapar desse demônio, e todos eles foram mortos depois de pego, apesar de que alguns demônios podem ressuscitar ingerindo sangue. E o demônio da maldição é extremamente poderoso, e se a pessoa for amaldiçoada, escapar dele será praticamente impossível. Mas agora, em 8º lugar, temos o demônio do anjo. Apesar de ser meio contraditório, o demônio do anjo realmente existe. E apesar da figura de um anjo não ser tão assustadora e temida, esse demônio tem um poder incrivelmente forte.
O demônio do anjo tem a forma de um anjo literal, com uma auréola na cabeça e grandes asas brancas, e o seu principal poder é roubar a vida útil de uma pessoa apenas com contato físico. E isso acontece involuntariamente. Se ele tocar em alguém, mesmo que seja sem querer, um tempo de vida dessa pessoa será roubado. Como, por exemplo, quando Aki segurou a sua mão por apenas alguns segundos e já perdeu 2 meses da sua vida. Mas, além de roubar, uma de suas maiores habilidades é usar essa expectativa de vida estocada para criar armas sobrenaturais com poderes únicos. Usando 5 anos de vida, ele pode criar uma espada que, aparentemente, pode matar instantaneamente qualquer um que ele corte. E ele não tem limite de vida que pode usar. Ele também criou uma espada com 1000 anos da sua vida. Uma espada muito mais poderosa que qualquer outra. O demônio do anjo tem um poder incrível, e ele só não é mais forte e teve mais feitos na história porque na maior parte do tempo ele se deixa vencer pela preguiça e não tem muita vontade de fazer nada. E agora, como próximo, em 7º lugar, temos o demônio do Cosmo. Até agora só tivemos um vislumbre do poder do demônio do Cosmo, mas mesmo assim já foi bem assustador. Atualmente esse demônio está na forma de um infernal, que é quando um demônio possui o corpo de um humano e toma o controle do corpo. E quando um demônio faz isso, ele fica bem mais fraco que a sua forma natural. Ou seja, o demônio do Cosmo não está com a sua força total. Mas mesmo nesse estado, ele já foi capaz de causar muitos danos à mente dos seus alvos, e ainda não sabemos quais as condições para ativar o seu poder. Mas até agora foi mostrado que esse demônio envia o seu alvo para uma outra dimensão repleta de livros. Ela então força o seu alvo a entender todo o conhecimento do universo, e essa informação é tão grande que isso deixa as pessoas em um estado semi-catatônico, no qual elas só são capazes de pensar no Halloween até morrerem. Assim que ela ativa o seu poder, a sua vítima só vai conseguir pensar e falar a palavra Halloween, um poder que pode até não matar, mas deixa sua vítima incapacitada pelo resto da sua vida. E em 6º lugar, temos o Demônio do Inferno. O Demônio do Inferno apareceu poucas vezes no mangá, e a sua verdadeira forma é parecido com um centauro flamejante com uma cabeça sem olhos e uma expressão constante de raiva. O Demônio do Inferno, como o nome diz, personifica o medo das pessoas do inferno, e só isso já soa extremamente perigoso e poderoso. O seu poder é mandar qualquer pessoa ou até mesmo outros demônios para o inferno, o que é um poder assustador, já que estar no inferno significa existir no mesmo lugar que muitos dos demônios mais poderosos que existem. Além de que quando um demônio morre, ele é automaticamente mandado para o inferno, então o demônio do inferno pode praticamente matar qualquer demônio. Porém, por muitas pessoas no mundo todo não acreditarem no inferno, esse demônio não chegou no seu poder máximo, e no final o Denji conseguiu derrotá-lo facilmente, mas ainda assim, ele possui um poder assustador. E continuando em 5º lugar, temos o Demônio dos Bonecos. E agora, o Demônio dos Bonecos é a personificação do medo de bonecos e bonecas, e por isso ele é muito poderoso, porque boneco é uma coisa que dá muito medo, ainda mais se você estiver andando no escuro e vê aquela coisa te encarando, aí é difícil não dar um medinho, e por isso o Demônio do Boneco tem um grande poder. Todo humano que ele tocar se torna um boneco, e esses humanos bonecos, que agora passam a ser controlados por ele,
também pode transformar outros humanos em bonecos apenas com um toque, ou seja, funciona como um vírus contagioso, infectando várias pessoas que também podem infectar mais pessoas, assim criando um exército de bonecos. E esses bonecos ainda podem transformar seus braços em lâminas para lutar, ou seja, esse é um poder muito perigoso que, se usado da maneira certa, poderia ter grandes impactos. E agora, em quarto lugar, temos o Demônio da Arma. 13 anos antes da história atual, o mundo inteiro tentou usar armas como uma medida contra os demônios. Porém, o que era para ser usado somente contra os demônios também começou a ser usado contra a humanidade. Várias pessoas começaram a roubar, cometer crimes, fazerem revoltas, e a mídia não parava de anunciar. Isso gerou um grande medo na população de armas de fogo. Além disso, pouco tempo depois, um grande ataque terrorista envolvendo armas aconteceu, aumentando ainda mais o medo e o pavor da população. E foi nesse momento que o Demônio da Arma apareceu pela primeira vez. E apenas 5 minutos depois da sua aparição, ele deu a volta no mundo inteiro, destruindo tudo pelo seu caminho, e matou mais de 1.200.000 pessoas. Depois disso, o demônio desapareceu, mas seu impacto na sociedade levou a um aumento geral do medo em todos os demônios. Porém, na verdade, o Demônio da Arma só desapareceu porque ele já tinha sido derrotado e estava confinado. Ele foi morto em algum momento por uma pessoa desconhecida e foi descoberto pela União Soviética enquanto estava inconsciente. Eles então dividiram seu corpo e espalharam pelo mundo. 20% está nos Estados Unidos, 28% na Rússia, 11% na China, 4% em outros países e 37% estão com os demônios. O presidente dos Estados Unidos então fez um contrato com os 20% do Demônio da Arma que ele possuía, para que ele fosse e matasse a Makima. E esses 20% foram o único poder que vimos dele, além daqueles 5 minutos de destruição. Com os 20% de poder, o Demônio da Arma é incrivelmente rápido e pode disparar várias balas do seu corpo. Ele pode matar praticamente todas as pessoas em um raio de 1000 metros em questão de segundos. Se ele, com apenas 20% da sua capacidade, pode causar tanto dano, imagine a sua força com potência total. Com certeza ele poderia estar mais acima nessa lista. E como próximo, agora em terceiro lugar, temos o Demônio do Controle. Com certeza um dos maiores plot twists de Chainsaw Man foi a Makima na verdade ser um demônio, o Demônio do Controle. O Demônio do Controle representa o medo das pessoas de serem controladas, e ele é um dos 4 Cavaleiros Demônios, 4 demônios incrivelmente poderosos que viviam antigamente no inferno, mas depois de um tempo, o Demônio do Controle conseguiu sair do inferno e chegar à Terra, e assumiu a identidade de uma humana para se infiltrar. Essa é a Makima. O poder da Makima permite ela controlar todos aqueles que ela acha ser inferior a ela. Essa habilidade funciona em humanos, em animais, em demônios, em híbridos, basicamente em qualquer ser vivo. Todos podem ser controlados por ela. Basta ela realmente achar que esse ser é mais fraco que ela. Inclusive, ela controlou muitos dos demônios dessa lista. E além disso, ela pode controlar até mesmo pessoas ou demônios que já foram mortos e usar os seus poderes. Então o Demônio do Controle pode lutar com um exército de seres extremamente poderosos. Além disso, mesmo sem controlar ninguém, o Demônio do Controle continua sendo muito forte.
forte. Outra de suas habilidades é esmagar o seu alvo apenas encarando ele, como uma força telecinética. A Makima foi capaz de fazer o demônio das trevas sangrar internamente, mesmo ele sendo um dos demônios primordiais. E agora, em segundo lugar, temos o demônio da motosserra. O primeiro demônio da motosserra que vemos na história é o Pochita, um pequeno demoniozinho que ficou amigo do Denji no início da obra. Porém, essa não era a verdadeira forma do Pochita. Na verdade, ele era um demônio muito poderoso que vivia no inferno e colocava medo até mesmo nos outros demônios. E com motivo. Enquanto estava no inferno, o demônio da motosserra matava vários demônios. E quando eles morriam no inferno, eles voltavam para a Terra. Porém, eles se esqueciam de tudo que acontecia lá. Mas, mesmo se esquecendo de todas as memórias do inferno, uma lembrança continuava na mente de todos: o som da motosserra. O demônio da motosserra era tão poderoso e temido que o seu som ficava na mente de todos os demônios depois de morrerem, e o seu poder foi motivo de adoração para muitos, fazendo com que alguns demônios até mesmo o seguissem, e seu nome passou a ser respeitado, ganhando o apelido de o demônio que os demônios mais temem e o herói do inferno. Porém, essa infâmia fez ele se tornar alvo dos maiores demônios do inferno. Então, o demônio da motosserra entrou em um combate injusto contra os 4 cavaleiros e o demônio das armas brancas, no qual ele foi gravemente ferido e reduzido a uma forma de quase morte completamente alterada, ganhando a forma que se parecia com um pequeno cachorro. Esse era o Pochita que vimos no primeiro capítulo. Ele então, agora ferido e enfraquecido, conseguiu fugir dos demônios e vai parar no mundo real, onde ele encontra o Denji no túmulo do seu pai. E para se salvar, ele faz um contrato com ele. E mais tarde o Pochita dá o seu coração para o Denji, fazendo dele o novo demônio da motosserra. Os poderes do demônio da motosserra são diferentes de todos os outros. Ele é um dos únicos que regeneram sem beber sangue, apenas ligando seu motor, puxando a cordinha do seu peito. Mas o seu maior poder é acabar com o ciclo de nascimento e renascimento dos demônios. Quando o demônio da motosserra come um demônio, o medo que ele representa para o mundo simplesmente deixa de existir. E assim, o demônio também para de existir. Por exemplo, se o demônio da motosserra comer o demônio do tomate, ninguém no mundo vai mais sentir medo de tomate. Esse medo simplesmente some junto com o demônio que nunca mais renasce, a não ser que algo aconteça e as pessoas voltem a ter medo disso. O demônio da motosserra é um dos demônios mais poderosos de todos. Inclusive, ele já matou vários demônios dessa lista. Porém, ainda existe um mais forte que ele. E esse é o nosso primeiro lugar: o demônio das trevas. O demônio das trevas é um dos demônios primordiais que encarnam um dos maiores medos da sociedade: as trevas e o escuro. Ele é um ser descrito como transcendental, e apesar de todos os demônios terem um ciclo infinito, mudando da terra para o inferno sempre que morrem, o demônio das trevas nunca saiu do inferno, e isso aconteceu porque ele nunca morreu desde a sua criação. O medo do desconhecido, do escuro e das trevas já está com a população desde o começo dos tempos. Isso quer dizer que ele já existe desde o surgimento da humanidade e nunca morreu em todo esse tempo. Ele é tão poderoso que a maioria dos demônios, apenas de entrarem no inferno, sentem a sua presença e se assustam. Alguns desses demônios até mesmo preferem tirar suas vidas do que se encontrar com o demônio das trevas. O seu medo é tão difundido que a Power não conseguia parar de gritar e chorar por semanas depois de encontrá-lo.
e ele possui vários poderes sobrenaturais incrivelmente poderosos. Ele pode envolver todo o espaço com escuridão ou imagens perturbadoras, que colocam até a mente de um demônio em um estado de medo. Ele pode causar sangramento interno até a morte do seu alvo apenas olhando para ele. Ele tem poderes telecinéticos que foi capaz até mesmo de torcer um braço da Makima com facilidade. E além disso, pelo fato dele nunca ter morrido, isso quer dizer que o demônio da motosserra nunca o derrotou, mesmo quando ele estava derrotando todos os demônios do inferno. Isso faz do demônio das trevas o demônio mais poderoso de Chainsaw Man até agora. E bom galera, esses são os demônios mais poderosos de Chainsaw Man. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal